E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como eles agem. Então, partindo da identificação desses sabotadores, a gente já consegue entender o porquê o nosso comportamento é daquela maneira. E nós vamos falar de um personagem admirável, um dos poucos que foi arrebatado por Deus, dos poucos que foi levado aos céus de uma forma extraordinária e que passou por algo que muitas vezes nós passamos, a dor da alma. E então é importante que vocês identifiquem, amém? Vamos orar então para nós começarmos? Senhor, em nome de Jesus, obrigada, Deus, por esse tempo, por esse devocional, por esse momento juntas. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor acalme a nossa alma, que o Senhor use a minha vida para trazer luz e clareza, Senhor, para as minhas irmãs, sobre aquilo que muitas vezes atormenta as suas almas, sobre as muitas vezes, Senhor, que tira a paz delas. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga tudo à luz e que também o Senhor as use, Deus, com esse conteúdo, Pai, para que outras mulheres sejam alcançadas, para a honra e glória do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Bom, como agem os sabotadores? E eu quero que vocês já comecem anotando duas frases que eu vou falar para vocês aqui, tá? Os sabotadores, eles agem na mente, na nossa mente, e eles operam nas nossas emoções. Então, ele age na nossa mente e opera nas nossas emoções. Ele reage, ele explode nas nossas emoções. Por quê? Porque nós criamos um problema na nossa mente quando nós temos consciência das nossas prioridades, das coisas que nós precisamos fazer, mas não agimos de acordo. Então, conforme nós vamos crescendo, desenvolvendo, amadurecendo, nos convertendo, né, conhecendo a Deus, conhecendo os planos de Deus para nós, nós vamos reconhecendo as coisas que Deus tem para nós. E eu não sei vocês, mas em certos momentos da minha vida, eu me perguntei muitas vezes por que eu não alcançava coisas, que eu não conseguia, coisas que muitas vezes, muitas pessoas conseguiam, alcançavam, desenvolviam. Porque em certas áreas da minha vida eu era bloqueada. E era aquilo que eu falei pra vocês. Algumas vezes nós temos uma área da nossa vida muito bem desenvolvida e outras áreas são, infelizmente, travadas, bloqueadas. A gente não cresce, a gente não amadurece, a gente não desenvolve sempre. A gente tá patinando. Então, esses sabotadores, eles agem assim. Eles agem na nossa mente, no nosso cérebro. E aí, eles agem no nosso cérebro. E o nosso cérebro libera todo tipo de hormônio. Então, ele comanda o nosso corpo todo. É o centro de comando do nosso corpo, do nosso organismo. E é ali que os sabotadores entram. É ali que os sabotadores trabalham. Eles trabalham na nossa mente e operam nas nossas emoções. E eu vou trazer aqui para vocês algumas ações que os sabotadores têm na nossa mente. Aí vocês vão identificando algumas coisas, certo? E algumas coisas, assim, na verdade, a maioria delas são coisas que nós já sabemos e que nós já conhecemos. Mas nós não temos consciência de que isso são sabotadores. São armas dos sabotadores, tá? Então, primeira, pensamentos negativos. Os sabotadores, eles trazem pensamentos negativos. Aquela pessoa pessimista, aquela pessoa sempre pra baixo. Acontece uma coisinha, ela já emenda num monte de coisa. Porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, taraná, taraná. E aí desenvolve muita ansiedade. A gente vai falar sobre as reações mais pra frente. Mas, primeiro, pensamento negativo. Segundo, isso aqui é muito sério, gente. E eu vou trazer uma clareza sobre isso. Gatilhos mentais. A gente ouve muito sobre gatilhos mentais. Mas muitas vezes a gente não sabe o que é o gatilho mental. Você fala, eu tenho um gatilho. Às vezes a gente vai assistir um vídeo, tá lá rolando o feed, os reels, e aí atenção, gatilho, pra pessoa já se preparar. Então, o que é um gatilho? O gatilho é uma memória traumática. Gatilho é uma memória traumática que é acessada, que quando é acessada, ele desperta a reação real daquele trauma. E o cérebro, ele entra em modo de segurança e bloqueia e trava. Ou o cérebro surta e entra numa histeria. Vocês sabem o que é histeria, né? Então é isso que... um exemplo bem rápido, bem prático para vocês. Uma pessoa sofreu um acidente. Minutos antes dela sofrer um acidente, ela estava ouvindo música, tal. E momentos antes de um acidente, toca uma música que ela gostava. Aquela música vai se tornar um gatilho para aquele trauma. Ela sofreu um acidente, teve todos os traumas no físico, na emoção, porque um acidente, ele invade tudo, né? Espiritual, emocional, natural, tudo. Então,
A pessoa sobreviveu, foi pro hospital e tudo mais. Quando ela ouve aquela música, vai ser um gatilho. Ela vai lembrar do acidente, ela vai lembrar da dor que ela passou, ela vai lembrar da situação que ela viveu. E dependendo do temperamento da pessoa, o cérebro vai entrar em modo de segurança. E aí o que vai acontecer? Ela vai bloquear, ela vai paralisar. Ou ela vai entrar em histeria e vai gritar, e, enfim, vai dar aquele gelo na barriga, o coração acelerando. Por isso que às vezes você tem gatilhos mentais da sua infância e você não sabe, não tem lembrança, mas tem gatilhos. E aí você ouve uma música, e alguns são gatilhos bons. Você vai numa... O pastor Júlio estava me contando esses dias que ele foi comer numa lanchonete e ele começou a chorar na lanchonete. E ele não estava entendendo por quê. E depois ele foi entender que aquele X, é um X coração, era um X que o irmão dele sempre levava ele para comer na infância. E aquilo foi um gatilho de uma emoção. Então tinha uma memória, né, dele que não estava acessada, e quando ele teve o acesso àquela memória boa, que foi um gatilho, ele teve uma reação emocional. E ele começou a chorar desesperado. E isso acontece com a gente. Mas e tem gatilhos bons e tem gatilhos ruins. Né? Infelizmente, muitas vezes são ruins. E os sabotadores usam os gatilhos. Segunda coisa, comparações. E a terceira coisa, julgamentos. Eu não vou conseguir entrar em... Cada uma dessas coisas aqui, gente, é um universo. Eu não vou conseguir entrar. Eu só preciso que vocês entendam quais são essas armas, tá? Porque cada uma delas vocês sabem o que são, né? Então, essas armas que os sabotadores usam, elas foram sementes que foram plantadas durante a nossa vida toda. Durante toda a nossa vida, foram plantadas ali. Infelizmente, pela nossa família, pelo nosso próprio temperamento, pela nossa visão ao nosso respeito durante a nossa infância, falta de estímulo ou muito estímulo, tá? Durante a infância. Essas sementes são plantadas ali na nossa mente. E aí, o sabotador, o pensamento negativo, o julgamento, enfim, ele vai trabalhar ali na tua mente, tá? Um exemplo, você tá prestes a ser promovido e você sabe disso. Já te avisaram, né? Chegou lá e falou lá pra Raquel, olha, Raquel, você tá muito bem aqui, parabéns, continue assim, você vai receber coisas boas aqui, viu? Muito bem. Aí, já vem um gatilho mental. Ah, será? Pra mim? Nunca me falaram isso. Ó, o pensamento negativo. Ah, não, mas fulano é melhor do que eu, tá mais tempo do que eu aqui. Julgamento, comparação. Vocês estão entendendo, gente? Olha que sério isso, tá? Para uma empreendedora, ah, mas a loja da fulana, ah, mas a ciclana, ah, mas será que eu vou conseguir? Poxa, você entende? Pensamento. O demônio, o Satanás vai lá e usa todas aquelas sementes ruins que foram plantadas na nossa memória, na nossa mente, para trazer reações emocionais. E quais são as reações emocionais? Eu já vou trazer o versículo bíblico aqui, calma aí, gente. Já vou trazer a Bíblia aqui, tá? Eu só tô trazendo aqui algumas informações bem importantes para vocês assimilar, identificar e vencer todos esses sabotadores aí, amém? Quais são as reações emocionais? Aqui tem muitas. E algumas eu nem coloquei aqui, tá? Então, as reações emocionais, crenças limitantes. Crenças limitantes. O famoso não vai dar certo. Comigo é sempre assim. Comigo é mais difícil. A vida pra mim é mais dura. Crenças limitantes. Eu não nasci pra isso. Deus tá te chamando, Deus tá te dando todos os sinais e você fala, eu não nasci pra isso. Isso não é pra mim. Capaz. Desvalor. Baixa autoestima. Não, eu sou muito tímida. Ai, eu sou muito vergonhosa. Não, não é pra mim não. Eu não sei falar direito. Eu não sei administrar. Isso aqui não, de jeito nenhum. Olha pra mim, eu não consigo nem me olhar no espelho, não consigo me maquiar, não consigo cuidar de mim. Eu tô muito magro, eu tô muito gordinha. Eu não uso roupa, não consigo me arrumar. Baixa autoestima. Sentimento de desistência. Tudo você começa, você para. Começa, para. Vai até o meio do caminho. Não consegue prosseguir naquilo. Não consegue prosseguir. Você tá animada, começa a ficar animada, tal, começa um novo projeto, começa um livro, uma faculdade, um curso, tá super animada, aí vem os sabotadores lá na mente, de que você não vai conseguir, de que seu pai, sua mãe, isso, aquilo, todas aquelas palavras que foram lançadas na sua mente durante a sua vida toda, e aí aquilo vai reagindo na sua emoção. Você vai ficando cansada, você vai ficando com preguiça, aí procrastina, busca dopamina barata, né, as coisas que te dão um prazer momentâneo, aquilo que nós falamos semana passada, né? E aí você acaba, quando você percebe, ai, não fui mais, então, não consegui mais dar conta, ai, muita correria. Não é correria. Não é correria, nunca é correria, gente. É prioridade. Nós vamos falar um pouquinho mais pra frente sobre prioridade, a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo e a prioridade, né? Procrastinação, desânimo, dúvida, insegurança, medo,
culpa, impulsividade. Tá? Desânimo, dúvida, insegurança, medo, culpa, impulsividade. A impulsividade pode ser em várias coisas. Impulsividade na compra, impulsividade na alimentação, come muito ou come nada. Impulsividade nos relacionamentos, na vida sexual. Por quê? Porque uma pessoa que ela é controlada pelos sabotadores da alma, ela fica o tempo todo atrás de dopamina. Fica o tempo todo atrás de um prazer que vai suprir aquele vazio, aquela necessidade de subsistência emocional. Então ela se torna uma pessoa impulsiva pelos relacionamentos, ela quer ajudar todo mundo e se esquece de ser ajudada. Impulsividade pelo dinheiro, só quer trabalhar, nunca é suficiente, não consegue aproveitar a vida, usufruir das coisas. Insegurança, medo, culpa, nem vou falar, né, gente? Isso daí vocês já sabem de cor e salteado. Aí vem o quê? Aquele sentimento de saber o que precisa fazer, mas não tem força nem energia, por causa dos desgastes emocionais e o cansaço. E isso, gente, não, como eu falei pra vocês, pode ser numa determinada área. Você fala assim, poxa, eu tô cansada dessa situação na minha família. Eu não aguento mais a minha vida financeira. Eu não aguento mais esse negócio na igreja. Eu não aguento mais esse relacionamento. Eu não aguento mais o meu corpo, a minha vida. Eu não aguento mais. Essa pessoa, ela vai entrando em picos, em desgastes, que aí ela entra numa dor tão profunda que chega a ser física, tá? Então, cientificamente comprovado, a dor emocional, ela dói no corpo. Ela explode com a dor de cabeça. Para nós, mulheres, explode na nossa TPM, desregula nossos hormônios, na pele. Isso é cientificamente comprovado. A dor emocional é tão grande, tão forte, que você sente no corpo. Chega a sentir dor no corpo. A pele, a carne dói, tá? E aqui eu quero trazer um exemplo para vocês. Tem muitos na Bíblia, tá? Então, medo e insegurança, Moisés, culpa, Pedro, Jeremias, insegurança, Gideão. Tem muitos. Para cada uma dessas coisas aqui eu tenho inúmeros exemplos bíblicos. Mas eu quero falar de um, porque esse um ele se encaixou em tudo que nós estamos falando aqui, que é Elias. E eu quero que você anote aí, se você tiver uma Bíblia, você abre para nós lermos juntas, tá bom? Então está em 1 Reis, capítulo 19, do 1 ao 4. Acabe, que era o rei de Israel na época, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Se você não conhece a história de Elias, depois você vai lá em Reis para você ler a história dele, tá? Não consigo me atentar aqui. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de uma deles. O que vendo ele isso, se levantou e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Elias desejava morrer. A dor era tão grande que ele queria morrer, ele não queria mais viver. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. Aqui tem todas essas coisas que nós falamos. Porque Jezabel, ela acessou um gatilho de Elias, tá? Ela acessou um gatilho, alguma coisa lá em Elias, porque Elias é um homem corajoso, forte, valente. Ele lutou com 300 profetas, né? Claro que teólogos falam que ele não matou os 300 sozinho. Conforme a unção foi descendo, ele foi, né, ali junto com os outros que ele conseguiu ir agregando. Então ele liderou uma força contra um exército de profeta de Baal. Ele guerreou, ele lutou, mas veio uma mulher, que era a rainha, esposa de Acabe, e acessou um gatilho na mente de Elias. E o que aconteceu? Acessou um gatilho, implantou um pensamento negativo, vários. Quais? O Senhor me abandonou, olha tudo que eu fiz, e o Senhor ainda não me guarda, não me protege, olha essa mulher, uma mulher me desafiando, quem sou eu? Não tenho autoridade. Nunca passou isso na cabeça de nenhuma de nós, né, gente? Você nunca pensou isso, né? Será que Deus tá me guardando mesmo? Olha só, depois de tudo que eu fiz, e ainda querem me matar, ainda querem tirar minha vida, eu não valho nada mesmo. Que tipo de profeta que eu sou? Aí vem o julgamento, a comparação, eu não sou melhor que meus pais. Meus pais eram pessoas horríveis, eu não sou melhor do que eles, não. Pra acontecer isso,
Houve uma explosão, uma reação emocional. Elias, ele entrou numa depressão, né? Vocês já tenham ouvido pregações a respeito disso. E é exatamente isso. Por quê? Por causa de um gatilho. Então ele teve uma reação, e aí veio o quê? O desgaste, o desânimo, o cansaço, a vontade de só ficar deitada, o deitado, né? A vontade de ficar só. Tanto que ele foi lá, se escondeu, ficou debaixo lá de uma árvore e não tinha vontade de comer, de nada. Enfim. E é aqui que eu quero que vocês entendam que, por mais que nós sejamos mulheres de Deus, que estamos debaixo da mão de Deus, que somos cristãs, que estamos na igreja, o diabo, ele nunca vai parar. Ele é paciente. Ele é paciente, ele vai plantando coisinhas, ele vai lembrando você de coisas do passado. E mesmo que você tenha perdoado, que você já tenha liberado, que você já não tem mais relação, ele vai ficar tentando plantar, lembrar você, acessar seus gatilhos e colocar pensamentos negativos, dúvida, comparação, para que você se sabote, para que você comece a desanimar, de repente você não consegue mais fazer o que você precisava fazer na sua empresa, no seu trabalho, você não consegue ser tão dedicada com aquilo, você não entende por que aquilo está acontecendo, é porque tem um sabotador trabalhando na tua mente. E aí você precisa identificar eles. Você precisa identificar quais são esses, quem são. E eu vou dizer algo para vocês, gente. Nós temos todos esses sabotadores aqui. Todos eles estão trabalhando na nossa vida e querem nos desanimar e acabar com a gente na medida que ele tiver oportunidade. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa dar comandos específicos. Comandos específicos. Então aqui, Elias, depois você vai continuar lendo lá, se você conseguir, você vai perceber que Deus foi lá buscar ele, né? E Deus falou com ele, mandou lá um pássaro para alimentar ele, e ele foi buscar Deus, e Deus deu força para ele, ele conseguiu se reerguer, né? Ele conseguiu. E Deus vai fazer assim com você, quando você passar por alguma situação dessa. Porque ninguém tá livre de passar, de ter um pensamento negativo. Nós temos o tempo todo, gente. Uma vez por dia, pelo menos, a gente tem um pensamento negativo, infelizmente. E é aí que você tem que fazer o quê? Você tem que se convencer de que todo pensamento negativo é uma mentira de Satanás para destruir você. E você tem que bloquear esses pensamentos negativos. E você tem que falar isso em voz alta. Não adianta você falar só pra você. Não, vou falar só pra mim. Não, se você tá num ambiente que você não consegue falar em voz alta, você vai pro banheiro. E você vai falar assim, eu não aceito esse pensamento. Em nome de Jesus, eu repreendo você. Vai pra onde Deus vai determinar agora. Eu não aceito esse pensamento. Tá repreendido em nome de Jesus. O gatilho, você precisa identificar quais são os gatilhos. Quais são os seus traumas. Às vezes é um relacionamento, às vezes é uma emoção, às vezes é uma comida. Vocês estão entendendo, gente? Os sabotadores, eles agem assim. Eles agem assim. Mas agora você está armada. Amém? Quando Paulo, ele nos ensina que nós temos que colocar a armadura do cristão, ele nos protege de todas essas coisas. Por isso que todo dia você tem que fazer a oração da armadura. Se revestir da armadura. Os pensamentos, o coração, as suas vísceras por causa das coisas que você come, que você recebe, da energia, da sua lombar, dos seus pés. Você precisa se revestir todos os dias para anular as ações. Quando você ficar desanimada, quando você tiver dúvida de alguma coisa, precisa orar. Precisa orar. Precisa ouvir o louvor. Mas, infelizmente, a tendência de muitas é fazer o quê? Buscar pessoas que vai alimentar aquela dor. Buscar pessoas que vai falar coisas que você quer ouvir. Ai, larga desse homem. Ai, isso não tem nada a ver. Vai curtir tua vida. Pra quê na igreja? Ai, guria, vai lá, você não tá precisando de nada, vai pra igreja pra quê? Você precisa ir tomar uma cerveja, sentar com os amigos, comer alguma coisa diferente, gastar seu dinheiro à toa. E não, você tem que ir com pessoas que vão te ajudar e acessar os gatilhos bons. Lembrar você de quem você é em Deus, a sua identidade em Deus. Que você é filha, amada, princesa, linda, maravilhosa. Que dentro de você existem habilidades, aptidões que Deus colocou em você. Que Deus te deu dons e talentos para prosperar, para crescer, para vencer, para superar, para ser melhor do que seus pais. Você tem que agir, conectar. Amém? Amém, em nome de Jesus. Então, qual vai ser a sua tarefa? A sua tarefa dessa semana.
Você vai escrever uma frase para anular um sabotador. Amém? Uma frase para anular o sabotador. Como assim? Como assim, pastora? Então, se você tem tido pensamentos negativos, você vai escrever uma frase de algo muito bom a seu respeito. Ou sobre aquilo que tem falado. Um exemplo. Eu abri uma lancheria. Um exemplo, né? E aí vem, não vai dar certo. Tem um monte de lancheria por aí. Será que o povo vai gostar do meu lanche, do meu X? Você vai escrever lá, a minha lancheria é maravilhosa, foi Deus quem deu pra mim. Vai ser sucesso. E você vai repetir isso todos os dias. Amém? O que você está fazendo com isso? Você está identificando um sabotador e você está anulando a palavra dele contra você. Amém? Então, essa é sua tarefa. Você vai escrever uma palavra de bênção para sua vida e você vai ler todos os dias ela para você mesma, em voz alta. E você vai falar, declarar aquilo para você. Se você anda com a baixa autoestima, não se sente muito animada, feliz, você vai dizer o quê? Você vai ler, eu sou uma mulher maravilhosa. Eu sou filha de Deus, eu sou princesa do Senhor. Você vai escrever e vai ler todos os dias. Amém? Glória a Deus. Então é isso, gente. Nossa segunda aula é essa. Tenho certeza que vai abençoar muito vocês, né? Semana que vem nós vamos falar sobre prioridades, sobre o tempo, foco e como você vai performar melhor. Porque depois que você identifica, depois que você entende como é que ele age e anula as ações, aí você vai aprender a ter uma performance melhor, uma performance maior. Você vai ter resultados de sucesso. Como você vai fazer isso? Como? Aí nós vamos, nossa maior inspiração que é Jesus, e nós vamos pautar nosso devocional da semana que vem nisso. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus? Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por esse momento juntas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, revela a nós, Deus, todas as ações dos sabotadores na nossa mente. Revela a nós, Senhor, todas as sementes que foram plantadas, que não vieram do Senhor e que hoje são árvores enraizadas em nosso coração. E nós desejamos que essas árvores sejam arrancadas de dentro de nós, das nossas emoções, porque nós queremos novas sementes, sementes de bênção, de promessas, de palavras, as suas sementes que o Senhor colocou dentro de nós. Nós queremos que ela cresça, floresça e traga reações, Senhor, emocionais que vão verdadeiramente, Senhor, ter sentido e efeito em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos dê uma semana abençoada, maravilhosa. E eu creio, Senhor, que grandes coisas estão por vir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas.